Nós abrimos agora mais uma edição do programa Espaço Aberto, exibido pela TV e Rádio Câmara Bauru. Eu sou Lidiane Oliveira, nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara Fernando Castilho e pela TV Câmara Rafael Maroubo. Nosso assunto hoje aqui no programa é o Código de Obras do município, o novo código, aliás, que entrou em vigor na cidade no dia 28 de março. E nós trazemos aqui nossa convidada para discutir um pouco sobre a nova legislação, Andréia Ortolani, que é arquiteta e urbanista. Eu queria, Andréia, te agradecer pela presença aqui conosco. Obrigada, Lidiane, a você, a equipe da TV Câmara, pelo convite, né, para a gente bater um papo aí sobre arquitetura e urbanismo, né? Bom, vamos lá, então. Existem alguns impasses e ficaram algumas dúvidas com relação a essa nova lei aprovada. E aí a gente tem o desafio agora de apresentar isso de uma forma bem didática para o nosso ouvinte, o cidadão bauruense que é leigo, mas que precisa ter conhecimento a respeito dessas regras. Primeiro, André, eu queria saber de você, o novo Código de Obras, de fato, ele traz uma grande mudança de procedimento? Ele traz no licenciamento, né? Então, ele traz uma mudança grande no licenciamento. E só que ele é uma legislação implantada no município, mas ainda não é um ideal de um código de obras que a gente precisa aí na questão do município. Quando eu falo que ele traz uma novidade aí no licenciamento, é que a gente fala da questão da documentação, né? Agilidade na entrada do requerimento, da documentação. Mas isso só vai ficar também muito ágil a hora que a Secretaria de Planejamento for informatizada. Agora, quando ele fala que eu falo que ele não é ainda um ideal ainda de plano diretor, porque ainda faltou muitas coisas ainda a ser discutidas e que a gente precisa na nossa cidade. Ele foi enviado à Câmara pelo Executivo, elaborado aí com a participação de vários técnicos, inclusive da CEPLAN, com o objetivo de simplificar o processo de licenciamento de construções, como você falou, e faz parte desse pacote de projetos pro anunciado e prometido destravamento da cidade aí do prefeito Clodoaldo Gazeta. Existe uma expectativa de que ele possa reduzir os prazos de aprovação de projetos junto à prefeitura em pelo menos 50% do tempo. A gente sabe que é um processo longo que depende da emissão de várias licenças. Você acredita nessa redução, nessa quantidade de tempo reduzido? Isso já vem acontecendo na prefeitura? Ainda falta? Existe algum tipo de entrave? O que você observa enquanto profissional? Então, quanto profissional, eu acredito que não, porque na verdade, assim, como ele é um licenciamento, então ele trouxe informações do outro código de obras. Então, quando eu entro com uma aprovação no poder público, na verdade, esse licenciamento era só para dar uma olhada no contorno. Só que aí ele está fazendo uma leitura de duas coisas. A leitura também do compartimento, porque ele não deixou claro se ele vai fazer só a leitura do contorno ou se ele vai ver todos os cômodos que o projeto detém ali. E aí, o que ocorre? Quando o servidor público, ele analisa aquele projeto, aquele compartimento com todos os cômodos, eu como arquiteta, vamos falar que eu estou lá no meu escritório, projetei uma clínica médica, e dentro dessa clínica médica eu projetei um banheiro acessível, só que ocorreu um problema no computador, aí acabou saindo uma medida diferente ou errada, mas foi para o processo de aprovação de licenciamento na prefeitura. Quando chega lá na mesa do servidor público e ele depara que eu projetei um banheiro acessível, que a porta o cadeirante não consegue adentrar aquela porta, o que ele vai fazer? Ele vai me dar um comunix. Mas ele não poderia me dar um comunix porque ele deveria estar olhando somente o contorno. Só que o servidor público, ele dá fé pública num documento público. Então, jamais ele vai dar fé pública num documento onde o compartimento principal desse documento esteja errada. Então, a gente precisa ser um pouquinho mais claro na leitura dessa legislação. O que aconteceu com outra cidade? Outra cidade, a gente não precisa entrar com a leitura do compartimento, a gente só entra com o contorno. Então, a agilidade é mais rápida. Se não mudar essa questão de visão, porque aí eu fico, como profissional, à mercê do servidor público, porque ele está ali fazendo análise corretamente e ele sabe o que ele vai aprovar. Então, eu preciso saber, eu vou entrar só com contorno ou vou entrar o contorno e o compartimento e ele vai fazer essa leitura e se eu fizer errado, ele também vai responder junto comigo?
Quando a gente fala do contorno, é a questão do processo de licenciamento que passa a contemplar os aspectos urbanísticos que impactam na cidade, realmente no entorno desse imóvel. Isso, o recuo. Então, eu estou lá com a minha parede, eu tenho que deixar um distanciamento, um exemplo, de 1,50 m para poder começar a construir a minha parede. Então, isso daí é o contorno, que seria a análise que o poder público deveria estar fazendo. Então, o que está acontecendo hoje? Hoje a gente, eu falo porque a gente tem um grupo aí de mais de 40 arquitetas e isso não está ocorrendo. Então, nós estamos levando muito comuniques. O processo não está andando, por quê? Porque às vezes tem erro de leitura de projeto. Só que o servidor não poderia estar lendo aquela leitura de projeto. Mas como que ele vai aprovar uma coisa errada? Então, ficou essas questões ainda, eu acho, da legislação que a gente deveria estar pensando aí como nós vamos ajustar isso para um futuro, né? Porque, em tese, a responsabilidade técnica pelo interior, pelas diretrizes do interior dos imóveis, seriam dos profissionais técnicos, engenheiros, arquitetos. Seria isso? Sim, a responsabilidade técnica, sim, somos nós, mas a responsabilidade técnica também é do poder público, sim, porque ele está me dando a licença. Uhum. Então, ele está me dando a licença de um projeto que tem um erro, que pode prejudicar a sociedade lá na frente, porque já pensou você entrar numa clínica médica onde o cadeirante não consegue entrar num banheiro acessível, aí tudo bem, aí ele não entrou, as providências que ele vai tomar? Ele vai acionar o judiciário. Acionando o judiciário, vou responder porque o cadeirante não conseguiu entrar lá no banheiro acessível. Mas o poder público também tem uma parcela de culpa, porque ele me deu a licença. A partir do momento que ele me deu a licença, ele está falando que aquilo que eu propus a construir está correto. Uhum. André, entrar no assunto com você mais jurídico, porque a Câmara recebeu o aviso do Ministério Público do Estado de São Paulo sobre uma representação feita aos promotores relativa a um eventual caráter inconstitucional da lei que criou o novo Código de Obras no município. Esse caso ainda está em análise, não há decisão ainda se vai chegar a ser ajuizado, então a lei continua em vigor. Mas existem alguns entendimentos aí e que você trouxe para a gente, vai trazer para a gente agora, do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, com relação a um aprofundamento maior nessa questão de habitação, de urbanismo, né? As diretrizes e a sequência em que elas devem ser seguidas pelos municípios. Por exemplo, existe uma hierarquia no momento que você vai rediscutir leis. Quando a gente fala em urbanização e urbanismo, a gente fala não só em Código de Obras, mas em lei de zoneamento, plano diretor, a gente fala em perímetro urbano, né? Rediscussão aí desse perímetro urbano. Ocorreu uma inversão na ordem? Alguns profissionais falam sobre isso. Ocorreu uma inversão na ordem? O ideal seria a rediscussão começar na atualização do plano diretor? Essa é a tua visão também? É a visão do Instituto? Então, Lidiane, é que a gente tem que começar a entender assim, como funciona a questão do solo na cidade. O solo sempre será do poder público, ele que vai me permitir construir ou não. E aí a gente tem a figura da propriedade. A propriedade que eu tenho lá uma escritura pública e eu sou proprietária daquele imóvel. Então, a partir do momento que eu sou proprietária do imóvel, eu acho que eu posso construir aquilo lá. E, na verdade, não. Eu tenho que pedir essa licença para o município. E aí entra o profissional liberal. Aí quando você me fala da questão dos instrumentos urbanísticos, dessa sequência dos instrumentos urbanísticos, o Estado, ele tem que normatizar o que ele quer do solo dele. Então, como que ele normatiza o que ele quer do solo dele? Então, primeiro ele vai falar, ele vai planejar. Então, planejar, ele vai fazer o plano diretor. Depois ele vai falar, olha, eu vou expandir algumas áreas que eu achei necessária, que o plano diretor determinou. Então, ele vai fazer uma elaboração de perímetro urbano. Depois, ele vai dividir essas áreas que ele planejou, que ele expandiu, em uso e ocupação do solo. Então, ele vai dividir em parcela, então, que o pessoal conhece como lei de zoneamento. E depois, ele vai fazer a execução desse planejamento através do Código de Obras. Então, assim, o Instituto Brasileiro dos Municípios entende que tem que ter uma hierarquia no planejamento. Então, o que nós deveríamos estar discutindo na cidade antes da elaboração dessa lei do licenciamento? O plano diretor. Na sequência, o perímetro urbano.
na sequência, a lei de zoneamento e, na sequência, o Código de Obras. O que ocorreu em Bauru? Nós discutimos primeiro o Código de Obras, a lei de licenciamento, o Código de Obras, e nós não discutimos a sequência dessa questão. A questão que você me perguntou da inconstitucionalidade, que o Ministério Público entrou com essa questão da ação. É uma questão jurídica, porque assim, o IBAM entende que não poderíamos ter que a recomendação fosse que trabalhasse os instrumentos na sua hierarquia. Até porque o Estatuto da Cidade que determina isso. Então, o Estatuto da Cidade que determina que você tem que ter uma hierarquia. Então, como que eu vou fazer um Código de Obras se eu não tenho um plano diretor revisado? Então, é a mesma coisa. Como que eu vou trocar o pneu do carro com ele andando? Então, o que nós fizemos? Trocamos o pneu do carro com ele andando. Então, a questão da inconstitucionalidade, nesse caso, eu não viria. Mas do Código de Obras, é a questão que o IBAM entende que ele não pode ser um regulamento. Então, assim, nós criamos uma lei de licenciamento que é perfeita, que é correta, a lei de licenciamento, porque ela vai falar qual o documento que eu tenho que entrar, como que eu tenho que aprovar, como que eu tenho. Mas nós não trabalhamos a questão do Código de Obra. Então, o Código de Obra ele veio posterior num decreto regulamentador. Então, nós também invertemos o papel dessa questão da discussão. Então, nós não discutimos o Código de Obras, ele veio por decreto, né? Pelo Executivo. E nesse momento se discute na Câmara, depois da aprovação do novo Código de Obras, como eu disse, que já está em vigor desde março desse ano. Nesse momento se discute em audiências públicas realizadas pela CEPLAN, que aconteceram inclusive nessa semana aqui no plenário da Casa, a questão do perímetro urbano, né? A sequência se inverte. Qual é o cuidado que deve haver agora, né? Seja por parte de Câmara, de Prefeitura, enfim, dos setores envolvidos em audiências públicas, setores de classe também que participam dessa discussão. Quais são os cuidados que devem ocorrer para que essas leis sejam rediscutidas, as novas legislações sejam aplicadas, mas para que elas conversem entre si? O primeiro passo é a gente fazer a questão da revisão do nosso plano diretor, né? A partir do mês que vem, ele perde a validade, né? Completa-se 10 anos, então nós vamos ter um plano diretor com 10 anos. Aí nós vamos ter legislações avançadas na questão de uso e ocupação do solo, que é a lei de zoneamento, na questão de licenciamento, e nós não vamos ter o planejamento. Então, o que eu quero para a minha cidade daqui 5, daqui 10 anos? Outra coisa também, como eu posso fazer um planejamento se a gente não tem dados? Então, o plano diretor, ele traz as informações regional, local, espacial, até vinculando com o Estado. Então, como que eu posso executar? Um exemplo, eu vou fazer, eu fiz um licenciamento, depois em sequência fiz um Código de Obras, e onde estão os dados? Os dados que eu falo assim, quantas construções regulares e quantas construções irregulares nós temos na cidade? Qual região necessita a ampliação desse perímetro urbano ou não? A gente tem que disponibilizar esses dados para os profissionais, para as entidades, porque que acontece? Nós temos visões diferentes e olhar diferente. Então, o poder público está olhando a cidade de uma forma, as entidades vão olhar a cidade de outra forma. Então, vai chegar no momento, olha, você disponibilizou esses dados aqui, nós como entidade, nós analisamos e nós queremos acoplar esse dado junto com esse planejamento. Agora, se não tem dados, não tem planejamento, né? Uhum. André, só para a gente encerrar, você comentou sobre a questão da necessidade de informatização desses dados, né, até para facilitar a oferta e o acesso desses documentos, né, dessas informações. Eu queria que você explicasse a importância da oferta de um cadastro de edificações. É um dispositivo que já é oferecido em outros municípios, é o caso do município de São Paulo, onde a nossa lei, a nossa revisão se baseou principalmente, mas qual a importância desse documento, destes dados estarem disponíveis à população de forma online?
Então, quando eu falo disponibilizador de dados, as pessoas também às vezes confundem com o Instituto de Planejamento. São coisas totalmente diferentes. Então, o Instituto, o que ele vai fazer? Ele vai monitorar políticas públicas. Então, o Instituto de Planejamento monitora políticas públicas. Dados disponíveis para a sociedade, por que nós precisamos de dados? Como profissional de arquitetura, se eu precisar aprovar um projeto hoje na Prefeitura de Bauru, na cidade de Bauru, qual que é o meu primeiro procedimento? Eu tenho que ir até a Secretaria de Planejamento, até o cadastro físico, buscar alguns dados. Aí eu volto para o meu escritório, analiso aqueles dados, depois volto de novo para a Secretaria de Planejamento, porque mudou a lei de zoneamento, fez alguma outra lei nova, mudou a lei de licenciamento, Então, assim, as leis e as informações estão muito dispersas hoje na nossa cidade. Então, o profissional da engenharia e da arquitetura, ele não tem acesso às informações. Então, ele acaba fazendo um projeto não adequado à legislação municipal por não ter informação. Agora, quando a gente trabalha igual outros municípios, vou citar aí o município de São Paulo, o que ele fez primeiro? Ele disponibilizou os seus dados através do GeoSampa, uma ferramenta maravilhosa. Se vocês que estão assistindo aí quiserem entrar, vocês entram ali na lupinha, você já consegue pegar o IPTU, setor quadrilote, zoneamento, todas as informações. Então, assim, em Bauru, para que eu faça um projeto, eu vou demorar, no mínimo, aí 3 meses a 2 meses a conseguir uma informação dentro do setor público. Agora, vamos falar que eu vou fazer um projeto em São Paulo. Numa semana, eu já consigo entrar com licenciamento na Secretaria na verdade, nas prefeituras regionais, né? Fazer essa aprovação rapidamente, porque toda a informação está disponível via web. Sem sair de casa. Sem sair do escritório. Então, sem sair do escritório, hoje eu consigo fazer toda uma aprovação online. Por quê? Porque eles não inverteram os papéis, né? Então, o que eles fizeram? Disponibilizaram os dados, rever o plano diretor em 2014, 2016, se eu não me engano, reveu a lei de zoneamento, e agora 2017 ou 2015 a lei de zoneamento e 2016 o Código de Obra. Então, eles não fizeram essa inversão. Agora, o que acontece? A gente, lógico, a cidade está com uma dificuldade na questão das aprovações municipais. Só que se a gente continuar nessa forma de inverter papel, nós não vai andar. Porque você pode ver, criou-se um licenciamento hoje, e hoje a gente está demorando 30 dias, até mais de 30 dias, para a liberação de um projeto, fora do Comunix. Porque o que acontece? O servidor chegou lá e viu que o projeto estava errado, ele não vai atestar esse projeto, porque ele responde junto, né? Por uma questão de segurança, inclusive, estatutária, etc. E o Código de Obras, para quem está nos ouvindo, é uma ferramenta muito importante para a cidade. Por quê? Porque ele mexe com a saúde, ele mexe com a segurança, ele mexe com a estabilidade. E quando uma cidade não discute essa questão do Código de Obras, então a gente perde muito. Então, há uma necessidade de fazer essa discussão, Ligiane. Ok, nosso papel aqui na TV Rádio Câmara Bauru e nosso programa aqui, Espaço Aberto, agradece a presença da convidada Andréia Ortolani. Ela é arquiteta e urbanista, conversando conosco sobre alguns pontos aí do novo Código de Obras e defendendo, dentre outras coisas, a criação com urgência de um cadastro de edificações pela Prefeitura para a oferta desses dados todos de forma online para acesso de toda a população. Andréia, eu queria te agradecer mais uma vez pela presença aqui com a gente. Obrigada, viu, Ligiane? Obrigada a você também pela sintonia. Este programa vai ao ar pela TV Rádio Câmara Bauru e fica disponível na internet. É só acessar o canal da TV Câmara Bauru no YouTube. Até a próxima.